Meu nome é Marcelo, e mesmo hoje, com 30 anos, ainda carrego lembranças que me assombram até o último detalhe. Quando eu tinha 15 anos, minha vida tomou um rumo inesperado e sombrio. Tudo começou quando minha mãe conheceu um homem pela internet. O nome dele era Renato. Eles mantiveram um relacionamento virtual por quase 2 anos. Renato era brasileiro, mas morava em Portugal há mais de uma década e já tinha cidadania portuguesa. Minha mãe, encantada com a ideia de um recomeço na Europa, vendeu tudo o que tínhamos no Brasil e decidiu que iríamos morar com Renato no litoral sul de Portugal, numa região chamada Costa Dourada. Segundo ela, seria uma oportunidade única para mim: estudar no exterior, conhecer novas culturas e garantir um futuro promissor. Eu confesso que fiquei empolgado. Contar para os colegas de escola que estava indo morar na Europa era algo que me enchia de orgulho. A ideia de conhecer um lugar novo, diferente de tudo o que eu já tinha visto, era irresistível. Chegamos em Portugal durante a madrugada. A casa ficava em uma espécie de vila afastada do centro urbano, onde as casas eram coladas umas às outras e ligadas por corredores estreitos. Não havia muros altos ou portões de ferro como no Brasil. Tudo era muito aberto e aquilo já me causou um certo desconforto. A casa era grande, com 3 quartos, uma sala espaçosa e um quintal que dava acesso ao terraço. Ao entrar, percebi que havia muitos quadros antigos, a maioria em preto e branco, espalhados pelas paredes. O rosto das pessoas nas fotos me causava arrepios. Havia algo de estranho neles. Pareciam olhar para mim, mesmo que estivessem congelados no tempo. Enquanto minha mãe e Renato organizavam a mudança, decidi subir ao terraço. Lá em cima, encontrei algo que me marcou profundamente. Estátuas de ferro representando figuras com corpos humanos e cabeças de animais. Algumas pareciam ter expressões de dor, outras faziam caretas bizarras. Senti um frio na espinha e saí dali imediatamente. No dia seguinte, minha mãe e eu fomos explorar o bairro enquanto Renato ia trabalhar. Descobrimos que havia uma escada no quintal que levava diretamente à rua. As casas vizinhas eram parecidas com a nossa, e todas tinham muros baixos. Fiz um teste. Com um pequeno impulso, consegui pular o muro. Era fácil demais invadir aquelas casas. Minha mãe ficou preocupada com isso, mas tentou me tranquilizar dizendo que a cultura europeia era diferente e que era normal não haver muros altos. Continuamos andando pelos corredores da vila. Era tudo silencioso, deserto, como se ninguém mais morasse ali. Eu fui observando cada quintal e percebi algo que me deixou com os cabelos em pé. Todas as casas tinham estátuas semelhantes àquelas do nosso terraço. Todas. Foi então que avistamos uma casa que destoava completamente das outras. Enquanto todas eram pintadas de branco, essa era de um vermelho escuro, quase cor de sangue. Estava toda fechada, com janelas cobertas e muros mais altos que os demais. Quando minha mãe viu, ela empalideceu e disse que estava se sentindo mal. Sua cabeça girava e ela parecia prestes a desmaiar. Voltamos imediatamente para casa. Naquela noite fui até o quintal e reparei que todas as portas dos quartos, inclusive a minha, davam para o lado de fora. As portas eram de ferro vazado, do tipo que dá para ver quem está dentro do quarto. Aquilo me deixou com um sentimento de vulnerabilidade terrível. Qualquer pessoa que entrasse no quintal à noite poderia me ver dormindo. Decidi não contar nada para minha mãe, que ainda estava se recuperando do mal-estar. Nos 2 dias seguintes, nada de estranho aconteceu. Comecei a pensar que estava exagerando, talvez influenciado por filmes de terror. Mas isso mudou completamente numa madrugada qualquer. Eram cerca de 3 da manhã quando comecei a ouvir vozes abafadas vindo de fora da casa. Pensei em ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. Olhei pela fresta da porta e vi várias pessoas caminhando pelos corredores da vila, todas vestidas com mantos pretos e capuzes. Usavam lanternas e caminhavam em silêncio até pararem em frente à Casa Vermelha. Abri a porta bem devagar e fui até o terraço para observar melhor. Lá de cima, vi o grupo formando um círculo ao redor de velas pretas. No centro, havia uma daquelas estátuas bizarras. Um homem alto com um chapéu e bengala apareceu. Ele começou a derramar um líquido sobre a estátua e falava em uma língua que eu não entendia. Voltei correndo para o quarto, tremendo de medo. No dia seguinte, contei tudo para minha mãe e Renato.
Ele riu dizendo que era apenas imaginação fértil, mas minha mãe ficou em silêncio. Depois de um tempo, ela sugeriu que chamássemos os irmãos de Renato, que eram evangélicos, para orar pela casa. No fim de semana, eles vieram acompanhados de mais algumas pessoas. Andaram pela casa, oraram, e minha mãe os levou até a Casa Vermelha. Falaram algo entre si, mas não me deixaram ouvir. Decidiram manter tudo em segredo de mim, talvez por eu ainda ser adolescente. Mas eu percebi em seus rostos o quanto estavam preocupados. Durante a semana seguinte, as coisas pareceram voltar ao normal. Nenhuma movimentação estranha, nenhum ritual, nenhum barulho. Comecei a relaxar, acreditando que as orações tinham surtido efeito. Até que, numa madrugada, fui acordado bruscamente por Renato. Ele estava pálido, os olhos arregalados, e me fez sinal para ficar em silêncio. Saí do quarto e vi minha mãe ajoelhada no corredor, chorando e orando. Olhei para o quintal e lá estavam eles de novo. Os mesmos mantos pretos, as velas, a estátua e o homem alto com o chapéu. Ele segurava um livro aberto e lia em voz alta numa língua desconhecida. Desta vez, o ritual estava acontecendo dentro do nosso quintal. Meu corpo congelou. Senti um medo paralisante. Renato me puxou e fechou a porta do quarto. Disse que havia trancado todas as janelas e portas. Tentou ligar para seus irmãos, mas o celular não tinha sinal. Chorando, disse que se algo acontecesse, era para eu e minha mãe corrermos. Ele parecia ter aceitado que algo ruim poderia acontecer. Mas como por um milagre, depois de algum tempo, o grupo foi embora. Na manhã seguinte, arrumamos nossas coisas e fomos morar com um dos irmãos de Renato, que nos acolheu prontamente. Nunca mais voltamos àquela vila. Durante esses 15 anos, nada de estranho aconteceu comigo nem com minha mãe. Ela acabou se separando de Renato algum tempo depois, mas ainda mantemos contato pelas redes sociais. Ele continua em Portugal, mas jamais voltou àquele bairro. Depois de assistir a diversos vídeos sobre seitas e rituais, acredito firmemente que o que presenciamos foi uma cerimônia ocultista. Aquela primeira noite, em que observei o ritual do terraço, foi provavelmente um tipo de preparação. E quando Renato trouxe os irmãos evangélicos, eles devem ter se sentido desafiados. A segunda aparição pode ter sido uma retaliação ou um aviso. Hoje, entendo que tivemos muita sorte. Sorte de termos para onde ir, sorte de termos nos afastado a tempo. E, principalmente, sorte de estarmos vivos para contar essa história. Mas ainda me pergunto, quem eram aquelas pessoas? O que queriam? E o que teria acontecido se tivéssemos ficado? Essa pergunta vai me assombrar pelo resto da vida. O que aconteceu naquela vila isolada em Portugal pode parecer, à primeira vista, apenas um caso de coincidências e superstições. Mas quando juntamos os sinais, as estátuas estranhas, o silêncio sepulcral, os rituais noturnos e os sentimentos inexplicáveis de pavor, somos forçados a questionar se realmente entendemos tudo que nos cerca. Quantos lugares existem no mundo onde seitas ocultas ainda realizam rituais às escondidas, longe dos olhos da sociedade? E se naquele bairro o verdadeiro motivo daquela Casa Vermelha e dos portões baixos fosse, na verdade, manter alguém ou alguma coisa dentro e não fora? Fica a dúvida. O mal, às vezes, não precisa bater a porta. Ele já está lá esperando você dormir. Reflita sobre isso.